quando abrimos nossos corações e cantamos com a alma, Aleluia. sentimos o gozo do céu. Aleluia, Jesus. Sentimos fluir dentro de nós o reino de Deus. Só o Senhor é Deus. Irmãos, o reino de Deus consiste em que mesmo, irmãos? Paz, justiça, o que mais uma coisa. O Espírito Santo. Se o cristão não sentir gozo no Espírito Santo, ele vai sentir gozo na carne por resto da sua vida. Ele precisa plantar, cultivar isso. Ser cristão não é somente um culto ou procurar seguir os regulamentos, mas é fazer parte deste reino. Glória a Deus. E para fazer parte deste reino, eu tenho que viver neste reino, eu tenho que sentir este reino. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor nosso Deus. O Senhor é maravilhoso, glorioso, poderoso. É o Senhor, aleluia. Nós iremos ficar de pé, irmãos, iremos ler em 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda um dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gade. Aleluia. Pode sentar aí. Glória a Deus. Davi, então, irmãos, com receio de Saul um dia colocar as mãos nele, Davi falou com seus 600 homens, combinou e foram habitar na terra do inimigo, dos filisteus. Presta bem atenção nisso. Glória a Deus. Nós estávamos conversando hoje ou ontem com o irmão Edson, foi ontem. Eu achei interessante nós reavaliar, reestudar, para também podermos falar com mais precisão as coisas do Senhor. Davi então foi para Aquis. Aquis era rei dos filisteus naquela época, durante um bom tempo ele reinou ali. Então Davi com 600 homens para fugir da mão de Saul, para evitar uma guerra, pois Saul já o perseguia há muito tempo. Davi foi para esta nação, a nação dos filisteus, uma nação agoreira, feiticeira, nação inimiga do povo de Deus. Enquanto Davi então morou e habitou naquele lugar, claro, os filisteus eram seus amigos, não havia guerra entre eles, pois Davi estava na terra dos inimigos. Glória a Deus. Então, para que os filisteus iriam lutar contra Davi, se Davi estava lá entre eles? Não é isso? Preste atenção na história. Davi foi para lá porque mesmo, irmãos, fugir de Saul, porque Saul de vez em quando estava indo atrás dele com aquela doença terrível de inveja e ciúme, querendo destruir. Porque a pessoa que tem inveja e ciúme, a inveja não faz nada contra ninguém. O problema é a pessoa que pode atacar a outra. Porque a Bíblia diz que a inveja é uma podridão nos ossos, né? E na verdade isso tudo entrou no coração de Saul porque Deus o rejeitara e o Espírito Santo se afastou dele, e o espírito mau que Deus enviou perturbava Saul por causa da rebeldia, né? Nós entendemos que toda rebeldia, irmãos, é uma porta aberta para que o espírito das trevas de perturbação perturbe, né? Então, irmãos, Saul perturbado não ficava quieto de jeito nenhum. Precisava de alguém que até cantar canções para ele no tempo quando Davi era ainda menor. Ele o fazia e Saul se sentia melhor. Mas crescendo Davi, todos colocando o olho em Davi, vendo que a mão de Deus era sobre Davi, Saul no seu coração determinou matá-lo, né? Vemos ali a perseguição, né, de Cristo, né, e o inimigo, né? Mas
Davi, para não cair na mão então de Saul, foi para a terra dos filisteus. Porém, com o passar do tempo, quando houve a guerra entre os filisteus e Israel, Davi até foi junto, mas os capitães de Aquis, do exército lá dos filisteus, achou por bem que Davi e seus homens não fossem com eles à guerra, que poderiam eles se voltar a favor dos israelitas e ajudar. Então Aquis não quis mandá-lo embora, mas como seus homens, os capitães, os maiorais apertaram com ele, Aquis achou por bem enviar Davi e seus homens de volta. Davi não gostou muito bem, mas teve que voltar. Então houve a guerra de Israel com os filisteus, e aconteceu que Saul foi derrotado como Deus tinha determinado. Também seus filhos foram mortos, e assim houve uma tristeza muito grande. Davi, ao saber disso, não é? Depois, mais tarde, consultou a boca do Senhor se ele deveria ir para a terra de Israel, e o Senhor lhe ordenou, lhe mostrou o lugar onde ele deveria ir, e muitos foram encontrar com Davi para fazê-lo rei. E Davi então começou a ser o rei de Israel. Houve umas pelejas entre eles lá, porque um descendente de Saul, filho de Saul, né, foi levantado lá com outros, queriam reinar, mas acabaram sendo derrotados, e Davi firmou-se e Deus o abençoou. Mas aconteceu que, quando Davi então saiu do meio do inimigo, deixou de habitar e morar no meio do inimigo, e foi e voltou para Jerusalém, alguma coisa aconteceu, não boa. Vamos dar uma lida também em 2 Samuel capítulo 5. 1 Samuel nós estamos, vamos para 2 Samuel capítulo 5, onde nós vamos observar este acontecimento que houve entre os filisteus e Davi. Capítulo 5, versículo 17 até o 19, diz assim: 2 Samuel 5, versículo 17, 18 e 19. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu a fortaleza, e os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-a nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Viu o que aconteceu? Davi, enquanto estava lá no meio do inimigo, não havia guerra, mas saindo do meio do inimigo para Jerusalém, a cidade de paz, o inimigo não gostou e se levantou para guerrear contra ele, contra Davi. Geralmente é o cabeça, aquele que tem influência, é que o inimigo quer derrubar. Mas, irmãos, por que então, quando um crente se desvia, sai do caminho do Senhor e vai para o mundo, e as coisas lhe parecem favorecerem, as portas de emprego muitas vezes se abrem, coisas boas acontecem, o dinheiro começa a fluir, hein? Tudo fica mais fácil. Será por que isto? O que é que vocês podem dizer? Está na mão do inimigo? Mas o que vocês podem fazer? Está fazendo a vontade do inimigo. Irmãos, é simples, nós acabamos de ler a história. É porque a pessoa está na terra do inimigo. Para que o inimigo vai fazer guerra a uma pessoa que já está lá no seu meio? Nós vemos pessoas sendo atribuladas lá no mundo porque Deus está fazendo a obra e quer trazer para o caminho dele. Mas nós temos visto pessoas dizer: puxa, foi só eu entrar para a igreja, as coisas ficaram difíceis, até fiquei doente, até as portas se fecharam. Mas na história nós vemos o que aconteceu com Davi. Davi comia, bebia, descansava lá na terra dos filisteus, comida, água fresca, atacava os inimigos por fora, e aqui se mantinha ele como o seu guardador.
Porque aqui, certamente no seu coração dizia: ele vai me servir toda a vida. Mas foi somente Davi voltar para a cidade de paz, as coisas não ficaram boas. Davi teve que guerrear, pelejar muitas vezes. Inimigos se levantaram lá mesmo no reino de Davi. Leiam essa história. Vemos então uma dificuldade muito grande. Puxa, eu estava lá na terra dos filisteus, eu estava no mundo, ou foi só eu voltar para o mundo, as coisas melhoraram, mas é só eu entrar para a igreja, é só eu servir a Deus, então as coisas complicam para o meu lado. Mas você foi chamado para entrar no exército, não para entrar no jardim do Éden. Glória a Deus. Aleluia. Jardim é lá em cima. Para entrar no jardim, primeiro você tem que romper as muralhas de Jericó. Glória a Deus. Glória. Primeiro você tem que combater. Aleluia. Porque se te mostrares frouxo, provérbios, né? Pouca será a tua força no dia da angústia. Glória. Aleluia. Por isso que o Senhor mandou um varão pregar, Glória ao Senhor. Gideão. Deus mandou Gideão pregar. Vocês lembram qual foi a pregação de Gideão? Não lembram? Oh, é tão conhecida. Os covardes, voltem para trás. O Senhor mandou pregar isso. Tem alguém covarde aqui? Pode ficar em casa vendo televisão, comendo pipoca, bebendo guaraná. Pode os valentes. O Senhor só chamou para servir a Ele homens que vão entrar no céu e mulheres que são valentes. Aleluia. Glória a Deus. O Salmo diz assim: louvem ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. A valentia e a coragem do cristão não é segurar ninguém com as unhas, mas é enfrentar o inimigo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sofrer, aguentar a tribulação. Esses são os valentes que o Senhor chamou. Como Paulo e Silas, depois de terem sido chicoteados publicamente, vergonhosamente, dolorosamente, suas costas rasgadas, suas roupas rasgadas, suas costas dilaceradas pela quarentena de chicotadas, menos uma. Geralmente eles davam 39 porque poderiam errar, porque se passasse de 40 a pessoa desfalecia até a morte. Para meia-noite, estando eles presos, amarrados, com grilhões de ferro atados, mãos e pés, começaram a louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que ensino para nós! Será que teríamos a mesma condição? Glória ao Que Deus nos dê essa graça. Aleluia, Senhor. Quando as coisas parecem desabar sobre nós, mostremos que a nossa confiança está no Senhor, que nós não podemos fazer mais nada, nossas mãos estão vazias, nós levantamos as mãos aos altos e nos rendemos ao Senhor e pedimos a sua ajuda. Glória a Deus. Mas que alegria muita gente tem no mundo quando sai do caminho. As mulheres então se sentem livres, começam a andar seminuas, olhando para todos os homens, indo para shopping, fazendo um monte de coisa, sentindo igual um passarinho solto. Na imaginação do homem e da mulher, isso é liberdade. Mas liberdade não é ser dominado pelo pecado. Glória a Deus. Liberdade é fazer tudo que é de direito e correto, sem pecar, sem ser dominado por nenhum vício Glória. e nenhum pecado. Isso é Glória a liberdade. Deus. Amém. Mas ninguém na terra tem essa liberdade, a não ser aquele que recebe do Senhor Jesus Cristo. Como ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente, é uma liberdade que é ganha pelo poder do Espírito Santo. O homem e a mulher de Deus não é comandado mais por vaidades da vida, vanglórias, dinheiro, joias, possessão de bens. Essas coisas não são o alicerce de sua vida mais. Ele agora aprendeu que quem sustenta ele em tudo isso é o Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos, irmãos, que quando uma pessoa quer andar como está escrito
no livro de Timóteo, 2 Timóteo, piamente aos pés de Cristo, padecerão perseguição, não é isso que o apóstolo fala? Amém. Nós sabemos que verdadeiramente esta palavra tem um fundamento tremendo, né? 2 Timóteo 3,12, graças a Deus, diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. 2 Timóteo 3,12. Irmãos, servir ou viver piamente, o que é ser pio? Pio é a pessoa correta, piamente, corretamente. Se você quer melhorar a sua vida, andar corretamente, como a palavra diz, para dar um bom testemunho para o mundo, para louvar e agradar a Deus, seja corajoso. O inimigo não ficará nem um pouquinho satisfeito se você vai fazer propaganda da palavra de Deus, de Cristo e de Deus na sua vida. Glória a Jesus. Testemunho é para homem de Deus e mulher de Deus. Não é para frouxos não. Porque existe, a maioria são rebeldes, são frouxos, são idólatras, são vaidosos, amam mais o mundo, fazem mais propaganda do seu ator que adora, da sua novela que adora, do seu jogador de futebol que adora, do que o Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que venceu e recebeu todo o poder no céu e na terra. Eu me glorio quando alguém vê que eu sou parecido com Jesus. Glória a Jesus. Me alegro quando os irmãos sonham com Jesus, mas na verdade com a minha feição, com a minha face. Jesus está gostando de mim, então. Glória a Jesus. Fico alegre. Amém. A irmã Alzilete, que essa noite ela estava no período, né? Eu apareci para ajudar ela, mas não sou eu. Mas no sonho era eu. Isso quer dizer que o Senhor está encontrando lugar em mim, para eu ser um pouco parecido com Ele. Glória a Deus. É isso que eu entendo. Muitos irmãos sonham, eu ajudando, eu falando. Isso aí é Jesus na minha vida. Muito obrigado. Eu louvo o Senhor por isso, não me glorio, porque hoje eu estou de pé, mas amanhã eu posso cair. Deus tenha misericórdia de mim e segure nas minhas mãos, me corrija e me proteja. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aí está a diferença. Porque o inimigo combate contra mim, contra aqueles irmãos que querem andar piamente aos pés de Cristo? Porque é uma ameaça para ele. Como Davi se tornou uma ameaça para Aquis. Aquis sabia que Davi era belicoso, era destro na guerra, era homem abençoado. Aquis via que Davi se conduzia com prudência, ele era um homem prudente. Aleluia! Davi não se metia em qualquer questão e falava qualquer coisa, não. Era um homem prudente, irmão. Glória a Jesus. Mulher prudente são mulheres e homens valorosos. Aleluia. Aquele que muito fala dá a entender a sua vida para o seu semelhante. É verdade. Esse é um provérbio do Edivaldo. Não está na Bíblia não. É verdade. É o primeiro provérbio de Edivaldo, dado por Jesus. Aquele que muito fala dá a entender a sua vida para os outros. É verdade. Isso é verdade. Por que o psicólogo manda você falar, fica olhando você sentar, senta aí, levanta. E está vendo se você mexe muito com os olhos, se você treina a bochecha, se você tem mania de comer pro lado de cá, se você tem cacuete, se você está tremendo. Ele percebe isso tudo. Agora eu quero ver o psicólogo descobrir um calmo, sereno e tranquilo com a paz do Senhor Jesus. Ele não vai conseguir muita coisa não. Você entra no consultório do psicólogo, você mete a pessoa no seu andar, o jeito de parar, de ficar olhando, ele já tem um diagnóstico da sua vida. Por isso que aquele que muito fala dá a entender a sua vida para o seu semelhante. Provérbio de Edivaldo dado por Jesus. Glória a Deus. Isso não é de Salomão e nem não é de outro pregador. Irmãos, todos nós temos combate. Uns sofrem por causa dos pecados, comete todo dia, joga muita palavra durante o dia fora, o diabo apanha e fica amarretando em cima da pessoa durante o dia também.
palavras que vocês dizem durante o dia, durante o mês, durante a semana, o diabo te aflige todos os dias, toda semana, todo mês, às vezes o ano inteiro, porque você não é sábio. Provérbio de Salomão: aquele que guarda a sua boca, guarda das angústias a sua alma. É lindo, é maravilhoso, é profundo. Então, fale menos coisas indevidas, tenha mais paz. Todos nós que queremos acertar, melhorar os nossos passos, sabemos que o inimigo vai se levantar. Não quer dizer que eu serei afligido sempre quando ele se levantar, se eu tão somente atentar para a obediência da palavra. Aqui está a coordenada. Você quis andar corretamente, quis santificar a sua vida, mas a coisa não está dando errado. Você não está tendo êxito porque o inimigo está te atacando e você não sabe lidar com a situação. Leia a palavra. Descubra, na verdade, pede a Deus entendimento para você compreender o que a verdade diz. Eu explico sempre, falo sempre, mas nem sempre todo mundo atende para isso, né? Tiago, usado pelo poder do Espírito Santo, disse: sujeitai a Deus. É a parte que a maioria não faz perfeitamente, porque ninguém pode se sujeitar a Deus se não colocar em prática o que aprende. Quando a pessoa consegue fazer isto, botando uns 2 ou 3 cadeados, ou uns 7 na boca, colocando às vezes sabe, aquele negócio que o animal coloca aqui, para não ficar olhando uma coisa que não deve, e se manter fiel ao Senhor, ele domina as tentações do diabo. Jesus foi tentado ou não foi? Foi. Foi de propósito ou foi sem querer? De propósito. Quem que levou ele para ser tentado? O inimigo. O Espírito Santo. E Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Presta bem atenção nessa palavra. Mas Jesus foi derrotado? Não. Mas se o Senhor Jesus não soubesse lidar com os ataques, ele teria caído. Aquilo ali foi deixado para nós, escrito para nós entendermos que na tentação não quer dizer que todos nós vamos cair e ser perturbados pro resto do dia, não. Nós é que temos que ver como lidar nesse combate, porque estando os irmãos servindo a Jesus, o exército do inimigo vai te tentar atrair novamente para trás, para aquele mundo do pecado, o mundo da injustiça, o mundo da prostituição, do roubo, da mentira, do ódio, o mundo de morte, de feitiçaria, de drogas, o mundo de guerra. É para lá que ele quer te levar. Se ele conseguir te levar, no início ele vai te fazer sentir uma paz, uma tranquilidade, porque ele não vai guerrear com você, como Aquis não guerreou com Davi, enquanto Davi esteve lá na terra dos filisteus. Mas saindo Davi da terra dos filisteus, logo Aquis se arregimentou com o seu exército para atacar Davi. Agora que estou no mundo, eu sou uma pessoa feliz. Enganado pelo diabo. Porque a felicidade do mundo, a paz do mundo, não é a mesma paz que o Senhor Jesus dá. Aleluia! Nós estamos sim no combate, mas a diferença é que nós temos paz na alma. Muitos estão do lado de fora, aparentemente em paz, tranquilo, tudo lhe favorecendo, mas no seu interior, a guerra, a ódio, a medo, a pavor, medo de morrerem, medo do mundo desabar de repente, medo da mulher deixada, do marido deixado, do emprego acabado. Nós não temos esse medo porque o Senhor cuida de nós. Aleluia! Ou com muito ou com pouco, o Senhor nos sustentará. Glória a Deus! Prova ele deu à nação de Israel quando a tirou da terra da fartura, lá do mundo do Egito, e os levou de propósito
ao deserto onde nada brotava, nem água tinha em todo lugar. Era necessária a intervenção divina para que a água aparecesse, para que a comida aparecesse, para que a carne viesse do alto, do céu voando. Deus assim fez para mostrar para eles: quem sustenta toda a terra sou eu. Então o que o Senhor fez? Bom, eu vou levá-los para um lugar onde não tem nada, para eles deixarem de confiar neles, na fartura, para confiar em mim. Que se eu, numa terra seca, sustento eles, quanto mais eu numa terra que manda leite e mel. Deus é sábio, meu irmão, tremendamente sábio, porque Ele é a própria sabedoria. Eu fico maravilhado. Mas muito na sua ignorância, brutalmente não entenderam, não queriam abrir o coração para meditar, ao menos para compreender o que o Senhor estava fazendo com eles. Se eles sorrissem para o Senhor e falassem: Senhor, Tu és tremendo, lá nós tínhamos tudo à vontade e nós não conhecíamos o Senhor, agora que nós estamos nesse deserto, o Senhor está fazendo maravilha no nosso meio, Senhor. Quando estamos quase morrendo de fome ou de sede, o Senhor faz aparecer tudo. E de dia, Senhor, o calor não nos ataca, porque o Senhor colocou esta nuvem maravilhosa, e à noite esse fogo, essa coluna de fogo, para iluminar o caminho, nos aquecer, Senhor. Tu és bendito. Ao invés de serem gratos, ao invés de louvar o Senhor, só reclamavam. Você sabe que já veio muita gente aqui que aprendeu a amar e adorar o Senhor aqui na igreja? Que a maioria dos evangélicos só vão para a igreja para receber cura, porta de emprego aberta, receber casa, receber carro, receber, 70 receber. Não tem um motivo para chegar um dia no culto: eu vim só adorar o Senhor, eu vim só agradecer, eu vim só louvar o meu Pai eterno, que é digno de honra e de glória. Glória! Dificilmente você ouve um crente, um evangélico falar isto. Só querem. É uma turma de mendigo que só vive pedindo. Verdade. Não tem ninguém dominando essas coisas, enriquecido na alma. E os líderes, com fome de mais desejo das coisas, ainda alimentam mais ainda essa droga. Droga, que eu nem sei o nome dela, é pior do que qualquer maconha, cocaína, é pior, que essa droga anestesia a mente dos evangélicos, e muitos que estavam no mundo vêm para essas igrejas e terminam indo para o inferno com a Bíblia na mão. Imagine se você promete um monte de coisas boas para a pessoa, para ela vir nos caminhos de Jesus, e ela com toda sinceridade começa a servir ao Senhor, e começa a ter um combate terrível, e começa essa pessoa a ficar apavorada, porque você não explicou que o inimigo iria realmente combater contra ela, se ela saísse do reino dele. É assim que fazem. Eu fui um. Mas como eu amei o Senhor, um dia eu cheguei a dizer, eu não saí do caminho, mas um dia eu cheguei a dizer: puxa, eu pensei que ser crente era uma maravilha, só bênção, só alegria, mas puxa, é gente contra gente, irmão contra irmão, igreja diferente da outra, o inimigo atrasando o lado da gente. Se você ainda for um pregador, for influente, tudo que você for fazer é diferente do ímpio, não copia o dele não. Ele faz, dá certo. O seu, cuidado, pode dar errado, porque o inimigo vai querer te atrasar. Mas pastor, vai sempre dar errado? Não vai dar errado se você estiver na presença do Senhor. Mas se você tiver com aquela ansiedade de fazer isso e aquilo, querendo copiar o seu vizinho, porque ele também é assim, ele faz, xinga e prospera, não copia não, porque o diabo não ataca ele não, mas você vai atacar. O seu vizinho que não é cristão, ele está no reino de lá. Então, Aquis não vai atacar Davi. Cuidado quando você for avaliar pessoas de fora com você. Mas tudo que você for fazer, o inimigo pode se levantar. Então faça na humildade, na vigilância, sempre colocando no coração, não o que você vai fazer, sempre Jesus. Não te alegre com coisas materiais, porque o inimigo vai te atacar. Ele vai dizer para o Espírito Santo, que agora não fala mais com Deus: está se alegrando com o carro que vai comprar, eu vou atacar. E o Espírito não pode fazer muita coisa, a não ser te avisar: vigie,
se alegra no Senhor. Você vai para o culto, quando está uma bênção, você está morto, igual uma estátua, igual um defunto, pensando no carro que vai comprar, pensando no sei o quê. O diabo vai te armar, ele vai te parar. Você não se alegrou no Senhor, você não se regozijou no Senhor. Você não entregou essa coisa na mão de Deus. Antes está com ela no coração, só sonha com ela, dorme com ela, acorda com ela e vai para a igreja fazer o quê? Aleluia. Espero que você esteja me entendendo, irmão. Aleluia. Aleluia. Nós estamos num combate, não é combate de espada, igual esses povos aí, idólatras, que dizem religiosos, que matam as pessoas, cortam o pescoço das pessoas. Não, nossa guerra é contra os demônios que usam eles para fazer isso. Porque Jesus e nem Deus, na nova dispensação, na nova aliança, não mandou tirar o sangue de ninguém. Isso foi só na lei, quando o Espírito Santo não tinha sido dado. Hoje não. A mensagem é esta: nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, das potestades, das maldades dos lugares celestiais. E para isso, você tem que se armar da armadura do Senhor, com amor, paciência, temperança, não desejar maldição sobre as pessoas. Não é fácil, não. Estão entendendo por que vocês hoje são muito mais atacados pelo inimigo? Glória a Deus. Mas também vocês não têm desfrutado muito mais de uma paz, de uma alegria do Senhor? Irmão, a mensagem da maioria dos pastores é diferente da de Jesus. Jesus logo disse para os discípulos: no mundo vocês vão ter aflição. O mundo vai se alegrar, mas vocês vão chorar e estar triste. Essas mensagens não são pregadas em rádio Boas Nova, rádio 90 não sei o quê. Essas mensagens só afasta o ouvinte. É só bênção. O Senhor é contigo. O homem fala bonito, a pessoa fica feliz da vida, todo errado, não quer fazer o conserto, mas quando ouve uma mensagem: Deus é contigo, meu irmão, estaremos orando por você, aleluia. Qual outro pedido de oração? Um milhão de pedidos de oração. Ele disse que vão orar por todo mundo. Vou dizer uma coisa para os irmãos: há um caminho certo, há uma medida certa para ser tomada. É andar segundo os mandamentos do Senhor. Os mandamentos não são pesados. Eles não são para ser como regra de quartel, tem que ser, olha para a direita. Não. Os mandamentos do Senhor só são leves quando nós passamos a entendê-los. Se você não entende os mandamentos, você só faz religiosamente. Você é religioso, vem para a igreja com aquele ar de mansinho, mas não é manso. Dentro de você tem guerra. Você é uma bomba atômica. É só mexer no seu calo que você grita. Você não compreendeu ainda o que é ficar calado muitas vezes, fechar seus lábios. Glória a Deus. Você ainda não compreendeu o que é ter Jesus dentro de você. Glória, aleluia, Senhor. Não ficar dominando o seu semelhante, porque a Bíblia diz: há tempo que um homem domina o outro homem, mas é para desgraça sua. Você quer dominar seu irmão? Domine, pode dominar, mas é para a tua desgraça. Isso está escrito no livro de Eclesiastes. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas pastor, o Senhor não nos chamou para ser cauda, mas para ser cabeça. Não cabeça dos outros, mandar na pessoa e dominar as pessoas. É ser cabeça para dominar o pecado, para dominar o gasto excessivo do dinheiro. Porque se você dá dízimo e devorador está na sua vida, a culpa é tua. Não é porque Deus não quer te abençoar. Deus te abençoa, mas você não sabe administrar, o problema é seu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Entender a Bíblia é isso. Olha, a Bíblia diz que o Senhor mandou fazer uma prova dele. Eu já fiz no tempo da graça, enquanto esses malfeitores, pregadores do diabo estão falando contra os dízimos, que eu nem falo sobre dízimo, nem tiro oferta aqui na igreja, nem vendo nada. Graças a Deus, todo sábado é dado gratuitamente. E alguns irmãos trazem de coração para repartir e compartilhar. Amém? É mesmo, irmãos? Amém. Mas já fiz prova com o Senhor. Eu já coloquei essa prova. O Senhor, eu quero fazer essa prova. E o Senhor naquele dia, foi uma coisa tremenda. Mais de 20 anos atrás, Deus realmente abriu as janelas. Cara, não abriu não, ele arrancou a janela do céu e me derramou naquele dia uma bênção tal, Aleluia, Senhor. tal que
paguei dívida, comprei, não sei, comprei um fogão bom, não sei, olha, mas sobrou, foi muito dinheiro, foi um trabalho que eu peguei, que eu estava sem serviço, eu fiz a prova com o Senhor, eu tenho sido fiel, mas eu não posso pregar mais sobre isso, porque na minha vida não está acontecendo, e eu tenho sido fiel até na maneira de me conduzir com o dinheiro, porque, irmãos, o crente gastão, que com qualquer coisa está gastando o seu dinheiro, entra numa loja, no shopping, para comprar uma coisa, e começa a olhar um monte de coisa que quer comprar o mundo todo. Esse crente, mesmo dando dízimo, ele será devorado. Isaías 55, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e no produto que não pode satisfazer? Para comprar um produto por vaidade, você não está precisando daquilo. Eu tenho uma máquina de furar, tenho duas, uma grande para coisas grandes e uma pequena. Se a minha pequena queimar e não der, eu vou comprar outras profissionais com ela, porque eu não gosto dessas maquininhas que você trabalha, daqui a pouco está tudo cheirando a queimado, está toda dilatada. Eu gosto de ferramenta boa, eu gosto de ferramenta boa quando posso comprar. Quando não pode, a gente usa essas pequenininhas, mas é um produto que satisfaz, é um produto que nós usamos para nós, para os outros, para a igreja. Mas para que então eu vou comprar duas máquinas profissionais? Eu não tenho outro profissional na minha casa trabalhando igual a mim. Então a palavra, ela te ensina como você ser abençoado, sabendo administrar. Aí você entra para a igreja e começa a guerra do diabo. O diabo te ataca de um lado, te ataca do outro. Você diz, poxa, quando eu estava lá fora não era assim. E claro, você só vê o ataque do inimigo, nem presta atenção como você está andando. Como você vencerá essa luta, essas tentações do diabo contra você? Use a espada, use o escudo da fé, calça o pé na preparação do evangelho, esteja preparado dentro da palavra, para você manter-se de pé. Você não pode ser tolo, evangélico tolo, crente tolo, religioso tolo. Você tem que ser sábio com a palavra. Glória a Jesus. A palavra não é só para decorar e saber onde é que está os textos, é você entender o que ela está querendo te transmitir. Aleluia. Conhecer a Bíblia é uma coisa, entendê-la é outra. Quando a Bíblia diz em Provérbios 14 que a mulher sábia edifica sua casa, essas palavras são profundas. Mulher sábia, primeiramente, refere-se à igreja, depois as mulheres em particular. Mulher sábia, a sabedoria que a Bíblia sempre fala é Jesus. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1: tanto para gentios e judeus pregamos a Cristo, e este crucificado. Poder e sabedoria, poder e sabedoria, Jesus é a sabedoria de Deus. Bom, então quando nós tememos a sua verdade, a sua palavra, nós já temos o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. Então uma mulher que quer ser bem-aventurada, quer crescer, ela tem que conhecer, entender e viver, e praticar. Glória a Deus. Porque aí ela fecha todas as janelas, todas as brechas, para que o diabo não lhe lance nenhum dardo inflamado e venha lhe derrubar. É um combate, é constante, é constante. Nós não temos paz? Temos. Nós combatemos em paz. O diabo se levanta e te repreende em nome do Senhor Jesus. Vigiemos com as nossas palavras, nossas atitudes, nossos pensamentos, e vamos, aleluia, seguindo, rompendo a barreira, saltando a muralha, passando no meio do fogo, entrando dentro do rio, e o Senhor do nosso lado. Mas se eu não entender seu mandamento, eu não entender a sua mensagem, realmente continuarei cego conhecendo versículos da Bíblia. A letra mata, mas o Espírito Santo, ele torna vivo o que está escrito dentro da letra. Pede então a revelação do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós temos uma palavra de entendimento, muitos já decoraram: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um versículo muito falado. O Senhor é o meu
pastor. Bom, se ele é o meu pastor, eu sempre gostei de pensar no que a palavra está querendo me informar. Eu já disse para vocês que falei isso com uma senhora que um dia parou no meu trabalho, viu um quadrinho que eu tinha feito, escrito Salmo 23, e disse: eu gosto muito desse salmo. Aí eu olhei para ela, eu sabia que ela estava bem longe de Jesus, do pastor que ela gostava. Eu disse: a senhora gosta? Posso lhe fazer uma pergunta? Ela disse: pode. A senhora é ovelha do Senhor Jesus? Se não sou, não. Sinto muito, ele não pode ser meu pastor. Ela me olhou e eu prossegui. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. Eu as conheço e delas eu sou conhecido. Irmão, eu não temo falar isto. Se a pessoa é uma escolhida, ela vai refletir, um dia ela vai cair em si. Isso é entender o que a Bíblia fala. Não é decorar versículo bíblico e ficar citando para um monte de gente, um monte de versículos. Ela saiu dali, sinceramente, triste, na sua alma. Mas eu tenho certeza que a tristeza, segundo Deus, opera a salvação. Se foi pelo Espírito, isso, porque de repente me deu essa vontade de falar. Certamente essa mulher meditou nisso. E quem sabe se ela já está até servindo ao Senhor. Tem tantos anos isso. Eu lembro como se fosse hoje. Eu gostava muito de apanhar as pessoas na rua quando lia meus versículos bíblicos que eu colocava no meu painel. Porque eu já tinha as palavras. Eu gosto de meditar no que está escrito na palavra. O Senhor é o meu pastor. Mas para eu ser o seu pastor, ele ser o meu pastor, eu tenho que segui-lo. Depois ele diz assim: deitar-me faz, guia minhas águas. Tudo ele fazendo, mas ele está me guiando, eu estou indo. Agora, se eu não estou seguindo o meu mestre, eu não vou deitar em verdes pastos, nem serei guiado às águas tranquilas, e tudo vai me faltar. É isso entender. Estando nós nesse reino, com entendimento, irmão, nós nos tornamos valentes para lutar contra os demônios. Mesmo que às vezes a gente fica tremendo um pouquinho, mas a gente sabe que a vitória é de quem espera no Senhor. Aleluia! Às vezes o medo, o pânico toma o lugar, nós terminamos fazendo coisas fora da palavra. Aí atribuímos a Deus a falta. Negativo. Diz lá em Lamentação de Jeremias: o que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos erros cometidos. Vocês sabem que eu assimilo muito a Bíblia e os mandamentos com o tempo que eu passei no quartel. Nós tínhamos palestras, tínhamos treinamentos para fazer as coisas corretas, para que numa guerra nós não viéssemos desesperar e fazer qualquer coisa, mas segundo o comando. Sempre uma pessoa importante, um sargento, um tenente, uma pessoa importante dando as coordenadas, porque eles, sendo mais graduados, eles estudam as estratégias e recebem também, não é, coordenadas de pessoas que estão em pontos estratégicos observando o inimigo. Então o soldado tem que entender isso, que é uma escadinha. Eu aqui sou igual aos irmãos, mas muitas vezes eu recebo aviso e recebo coordenadas do Espírito ou do anjo do Senhor. Eles recebem por sua vez de Jesus, que está ao lado do Pai, e Jesus recebe do Pai. Aleluia! Não que eu seja maior, mas o irmão deve considerar a minha posição. Glória a Jesus. E eu considerar a posição de cada um, que eu sendo pastor, eu não sou maior do que ninguém, mas sou um homem que recebo do Senhor as coordenadas para passar para os irmãos, a fim dos irmãos se darem bem na peleja. Aleluia! Mas eu chego aqui no quartel e dou as coordenadas e os irmãos saem daqui fazendo tudo errado. Aí chega todo mundo chorando, pedindo oração. Pedindo oração. Ah, pastor, estou numa prova. Ah, pastor, está acontecendo isso. Só falta eu pegar o irmão, levar para um escritório e começar a fazer o diagnóstico. No dia do culto que você esteve aqui, você ouviu isso, assim, assim, assim. O que foi que você fez e deixou de fazer? A gente não pode mentir. Ou vai ficar muito sem falar, ou vai confessar tudo. Aí
O médico diz, o doutor, não, no caso eu sou ajudante, né? Como é que é? Enfermeiro, sei lá. Aí eu disse, olha, então o seu problema é sério mesmo. Você estava com uma doença, recebeu o medicamento, mas não tomou remédio. A doença se agravou. Agora você está sentindo mais dor. O tratamento agora será redobrado. Terei te internado. Aí Deus pega o indivíduo que estava no combate, está todo ferido, aí leva ele para um lugar, fica isolado, fica lá até aprender a obedecer. E tem outra coisa que Deus vai fazer? Irmão, Deus não quer fazer tudo para nós, Ele quer que nós aprendamos a fazer. Aleluia. Irmãos, o reino do céu é super organizado. O nosso exército é poderoso. Não podemos ter essa imaginação, puxa, eu estava lá no mundo, tudo estava bem para mim. Jesus disse assim lá em João 15, Evangelho de João 15, versículo 17, por aí 18, 19. Ele disse: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro que a vós a mim me aborreceu. Vós não sois do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Se vocês fossem do mundo, mundo que eu digo, mundo do pecado, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, igual aqui se começou a amar Davi. Aí depois que Davi saiu do mundo, opa, guerra. Mas veja bem, Davi seguia coordenadas. Ele sabia fazer a guerra porque Deus destruía. E Davi consultava a boca do Senhor. Essa guerra, Senhor, o Senhor vai comigo? Vou. Me dará vitória? Dou. Tudo é feito corretamente. É muita organização. Os crentes perdem, porque, irmãos, leva as coisas do Senhor bagunçadamente, imitando o mundo, tentando mostrar para os outros que estão fazendo obra para Deus. Deus não precisa de homem nenhum para fazer obra para Ele. É Ele que opera tudo em todos. Aleluia! Não invente obra para Deus. Não invente modernidade para Deus. Deus não precisa. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não fez nada. Aleluia! Deus não fez nada para ficar ultrapassado. Ultrapassado é um homem que continua no mesmo pecado de milhares de anos atrás, continua na mesmíssima coisa. É verdade. Só muda aqueles que estão em Cristo Jesus, se tornando uma nova criatura. Aleluia. Glória a Deus. Nós entendemos, irmãos, que tem Deus no seu trono recebendo milhões de pedidos. Tem o Senhor Jesus olhando para o Pai, olhando para a terra, olhando para a igreja, e o Pai dá um sinal para ele, fala milhões de coisas em questão de milésimo de segundo. Jesus também fala milhões de respostas para milhões de anjos. Não, para o Espírito Santo, perdão. Porque Jesus fala da ordem ao Espírito. Ele dá ordem também aos anjos. E aqui na terra, o Espírito Santo distribui todo o trabalho. É tudo muito bem organizado. Mas quando chega na igreja, aí vem a desorganização. Os crentes, por falta de entendimento da palavra. Falta de vigilância e entendimento. Porque como é que uma pessoa vai vigiar se não sabe atirar? Quando na guarita eu estou com um baita de um fuzil, 60 cartuchos, 20 no fuzil e 40 aqui. Era assim que nós vigiávamos no quartel fuzileiro. Eu era perita de tirador, né? Era, não sou mais não. Aí, não sei nem onde fica o gatilho, não sei nem onde destrava e trava, não sei onde bota no automático, eu não sei fazer mais nada, não sei nada. Vou vigiar o quê? Nada. Se o cristão, irmão, não sabe, não entende o que diz a palavra, como que ele vai entender as estratégias de Satanás? Eu não preciso conhecer o inferno ou ir na macumba para conhecer os ardis e as obras de Satanás. Eu preciso conhecer e entender a palavra, porque eu me enquadrando e me encaixando nela, o diabo não encontra lugar para me derrubar. Aleluia! Glória a Deus. Ele atrasa você aqui, você dá glória a Deus, ele fica furioso. Você vai ter um encontro lá com o seu doutor, ou você ia comprar um negócio, não deu certo, você diz: louvado seja teu nome, Senhor. Não foi feita a tua santa vontade. Aí o diabo fica furioso. Você tinha que xingar, você tinha que estar com raiva. Você deu glória a Deus, né? Você deu um tiro certeiro. Você deu um tiro certeiro bem na cabeça dele. Agora tu fica enraivado, fica com a cabeça sem entender, não procura meditar, entender o que aconteceu.
Esse dia eu fui em Rio Bonito para mexer novamente no ar do carro. Esse carro é um negócio interessante. O senhor vai lá, permite o ar sair. Vai lá consertar, lá vai eu. Senhor, não sei por que está acontecendo, acho que eu não sei. Ou será que eu sei, Senhor? Bom, eu vou saber hoje, deve ser da tua vontade. Deve ter alguém para eu pregar. Eu fui lá, o rapaz consertou, botou umas borrachinhas mais grossas. E não tinha ninguém, não consegui falar muito. Assim, hoje eu não consegui, não senti graça. Aí vim embora. Na vida eu pensei, bom, eu tenho que passar em Manilha para comprar polvilho de cético e para comprar uma massa para ir na Sara Kombi. Pode ser que alguém esteja lá para eu pregar. Aí fui na casa de China, pensei ali, também ali novo, que ali rapidinho. Aí lembrei, tem que comprar um polvilho de cético lá na farmácia. Cheguei lá, o dono da farmácia estava um pouquinho mais magro. Eu perguntei, você está mais magro? Houve uma coisa, ficou doente? Não, rapaz, eu fui assaltado de moto, quase morri. E se você morresse, você estaria onde? Estaria preparado para entrar no reino do céu? Ele não estaria, não. Aqui, meu amigo também caiu de moto, olha a perna dele. Eu olhei a perna do outro rapaz, também estava desgastada, né? Parece que meteram a banha assim na perna ficou fina. Caiu de moto. Eu falei, se você também tivesse morrido, onde você estaria? Estaria preparado para entrar no reino do céu? Não estaria, não. Mas agora estou buscando a Deus. E o outro rapaz do lado não era cristão. E ali ficamos quase 1 hora pregando a palavra. Então, eu entendi que era para mim ir lá, dar tempo e passar em Manilha. Glória a Deus. Porque eu não ia naqueles dias ali em Manilha. Mas Deus fez isso. Ele quis fazer assim. Então, ao invés de ficar com raiva e bravo, eu dei graças a Deus. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Aí, irmão Hérter, sua esposa, faz um monte de biscoito. Na hora de sair, justamente na hora de sair, Glória a Deus. um temporal daqueles que fecha tudo. Um monte de biscoito ensacado. Muito obrigado. Dá graças a Deus, porque Deus vai fazer uma obra. De repente o biscoito do dia não é nem para vender, é para dar ali para alguém. Glória a Jesus. Ou alguém vai aparecer na casa e vai ter que pregar a palavra. Irmãos, entender a obra e a palavra de Deus é vencer as lutas contra o adversário. Porque certo é que, estando no caminho de Jesus, e quem quiser andar piamente aos pés do Senhor Jesus, padece perseguição. Não padece derrota, não. Nós lemos lá, padecerão perseguição. Nem sempre a perseguição é derrota, mas o inimigo perseguirá de um lado, de outro, uma coisa e outra. Você está na sua casa orando, puxa, não posso orar que as crianças começam a chorar. Olha, não blasfema, pode ser o diabo tentando repreender o demônio nas crianças. Mas uma criancinha, se você for olhar para o seu filhinho, achar muito bonitinho e achar que o demônio não vai perturbar ele, aí sim o diabo vai usar a criança para te perturbar. Porque você já criou um vínculo e não existe maldade na criança. Claro, a criança não tem maldade, mas o diabo tenta a criança. Ele usa as crianças, perturba as crianças. E a criança sem defesa, muitas vezes, fica perturbada e perturba quem está buscando a Deus. Mas a luta não é contra a criança. Aí tem pai e mãe que pegam o filho e tome-lhe varada, e tome-lhe varada, e tome-lhe... Existe a peraltice mesmo, a Bíblia diz: a estultícia está com o menino, mas fustigando com a vara, fugirá dele. Claro, tem coisa que a criança faz que é dela mesmo. Então tem que de vez em quando dar uma varadinha nas pernas. Varadinha, irmão, não é tapa, chinelada e correada, não. Aqui a varadinha ela dói na perna, não faz maldade nenhuma, é só para a criança ter respeito. Tem criança que não precisa, só basta a vara da palavra de Deus. Queridos irmãos, então, irmãos, estudos como este, aprendemos que se o inimigo está agora te causando malefício e as coisas estão mais difíceis porque você entrou nos caminhos do Senhor, é porque você saiu do reino das trevas. E o diabo quer te levar de volta para ele, te prometendo que não vai fazer guerra com você. É só você entrar e voltar para a terra dos filisteus que você não vai ter mais briga com eles. Glória a Deus. Mas se você quer entrar no reino dos céus, enfrente os filisteus, se arme com a palavra de Deus, aleluia, e enfrente o inimigo, porque ele já foi derrotado, e quem ficar com ele será derrotado para sempre, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe os valorosos.
Glória. Deus abençoe aqueles que estão com Gideão, em nome do Senhor Jesus. Glória.